Olá, eu sou Flávio Calife, economista da Boa Vista, e neste plantão econômico vamos analisar os indicadores de demanda por crédito e movimento do comércio para o mês de maio. O indicador de demanda por crédito do consumidor em maio cresceu 0,8% na comparação com abril e 2,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, com maio do ano passado. Esse indicador acumula em 12 meses um aumento de 3% e neste ano, de janeiro a maio, cresce 5,7%. A gente tem visto o indicador de demanda por crédito diminuindo o seu ritmo de crescimento. Ao longo dos últimos meses, esse ano todo, desde o ano passado, a gente tem visto a demanda por crédito do consumidor se reduzir, crescer menos do que vinha crescendo em meses anteriores. Neste último mês, a gente viu essa tendência se estabilizar um pouco, mas continua caindo o ritmo de crescimento nos indicadores do setor chamado setor financeiro, que inclui principalmente bancos e instituições financeiras, e começou a se recuperar no chamado não financeiro, que inclui principalmente o varejo, que é uma boa notícia aí para o setor que acumulava perdas ou quedas na demanda por crédito um pouco mais acentuadas. O que a gente deve continuar vendo ao longo deste ano, ainda com algumas coisas que podem vir a mudar um pouco esse cenário, mas o que a gente tem visto é a demanda de crédito do consumidor por crédito reduzir o seu ritmo de crescimento, ainda se mantendo positiva. Isso por conta, principalmente, de algumas variáveis que têm influenciado essa redução do ritmo da demanda por crédito. O consumidor muito endividado está começando a se desalavancar, ou seja, está diminuindo as suas dívidas. Juros que ainda estão bem elevados, não só a taxa básica, mas principalmente os spreads estão muito elevados por conta da inadimplência mais alta. Então isso tem levado o consumidor a realmente diminuir um pouco aí o seu apetite na tomada por crédito. O indicador do movimento do comércio da Boa Vista do mês de maio também apresentou elevação de 0,4% na comparação com abril, 1,2% de aumento na comparação com maio do ano passado e acumula em 12 meses 1,3% de crescimento. Com esses últimos resultados, este indicador reverteu um pouco a sua tendência de queda e começou a crescer um pouco em relação aos meses anteriores. Mas é sempre bom lembrar que esse indicador, o crédito, ele é diferente quando a gente fala de alguns setores e outros setores que dependem mais ou menos do crédito. Quem tem puxado principalmente o movimento do comércio são aqueles setores menos dependentes do crédito e que dependem mais de renda e de emprego, como, por exemplo, supermercados, alimentos e bebidas, que têm sustentado um pouco mais esse crescimento do crédito. Por outro lado, aqueles setores que dependem mais do crédito, como móveis, eletrodomésticos, têm sofrido um pouquinho mais e não estão conseguindo manter aí o seu crescimento positivo. É claro que fatores adversos como juros muito elevados têm sido contestado bastante pelos varejistas, acabam influenciando na tomada de crédito para esse setor e, portanto, diminui também o movimento do comércio. É esperado, espera-se que essa curva de juros comece a cair ao longo dos próximos meses e, como a inadimplência também começa a se estabilizar mais, tanto a taxa básica quanto os spreads devem ou se estabilizar ou até recuar um pouco, porque pode, no futuro próximo, aí, beneficiar o movimento do comércio para este ano, que deve ainda fechar num crescimento baixo, mas que pode melhorar a sua tendência para frente. O indicador de registro de inadimplência da Boa Vista recuou 1,8% no mês de maio. É a segunda queda consecutiva do indicador, que havia caído lá em abril 1,1%. Essas duas quedas consecutivas vieram depois de 9 altas seguidas do indicador de inadimplência. Nós ainda vemos em 12 meses uma elevação, um crescimento de 20,3% no número de novos inadimplentes, novas dívidas registradas no cadastro de inadimplentes. Este número, no entanto, comparando com o mês passado, já é menor, que era 20,9%, quase 21%.
né, em 12 meses, e agora estamos falando de 20,3%. Então, o que a gente começa a ver agora é uma tendência à redução do ritmo de crescimento da inadimplência, que cresceu muito fortemente ao longo dos últimos anos e agora começa a dar sinais de que vai começar a diminuir este ritmo, ou seja, vai continuar crescendo, mas já a um ritmo bem menor do que era anteriormente. Essas duas últimas quedas consecutivas mostram essa tendência. O que a gente começa a ver também para o resto do ano, uma tendência que a gente vê para os próximos meses, é que essa inadimplência, que esse registro de inadimplentes tenda sim a recuar ao longo desses meses, caindo para algo em torno de 10%, 15% no máximo até o final do ano. Ou seja, se a gente comparar com o ano passado, quando a inadimplência foi acima de 20%, estamos falando ainda no crescimento, mas num crescimento bem menor da taxa de inadimplência. E por que isso está ocorrendo? Alguns fatores têm ajudado a inadimplência a cair. Um deles, da parte da própria concessão do crédito. O consumidor brasileiro está muito endividado, mas o ritmo do crédito está diminuindo, ou seja, os consumidores estão tomando menos crédito. Quando eles tomam menos crédito, eles tendem a ficar menos inadimplentes no futuro. Então, assim como o crédito está recuando a sua curva de crescimento, essa redução do crescimento do crédito começa a afetar também a inadimplência futura e começa também a dar sinais de que vai começar a recuar, ou pelo menos vai estabilizar e começar a recuar. A gente vê um mercado de trabalho onde o desemprego ainda está atrapalhando um pouco, porque tinha caído bem, agora voltou a subir, mas se a gente olhar na comparação com os anos anteriores está bem menor, né? Mas em compensação a renda real, aquela descontada da inflação que vinha caindo, que caiu muito, né, logo após a pandemia, está se recuperando e já está positiva quando a gente olha em 12 meses, ou seja, já está subindo acima da inflação. É verdade também que a inflação também começou a recuar, isso ajuda também o consumidor a ter um orçamento mais equilibrado, ou pelo menos ter mais capacidade de pagamento. Junto com isso, o comprometimento com o pagamento de dívidas também está diminuindo à medida que o crédito está recuando. Então, esses fatores conjugados ajudam um pouco a essa redução da inadimplência. Os juros que ainda estão elevados ainda não recuaram e ainda estão numa tendência de alta, dado que a taxa básica de juros continua ainda no seu patamar mais elevado, e os spreads bancários, aquela diferença entre o quanto o tomador, o quanto o captador do recurso, o banco, por exemplo, o tomador, o consumidor, uma empresa, essa diferença entre a taxa básica e o juros final, que é o spread bancário, ele também está subindo, ou pelo menos não está caindo, por conta da inadimplência continua elevada. O spread reflete muito o risco do crédito. Quando o risco que é dado principalmente pela inadimplência está elevado, o spread também se mantém elevado. Mas olhando para todos esses fatores, a gente vê essa tendência de começar a reduzir esse ritmo de inadimplência que a gente deve ver também ao longo dos próximos meses. Quando a gente olha o indicador de recuperação de crédito da Boa Vista, que é calculado a partir da saída dos consumidores do cadastro de inadimplentes, a gente também teve uma queda de 0,5% este mês de maio, que acompanha um pouco a queda também dos novos registros. Mas a boa notícia deste número é que ele, além de ele estar num patamar bem elevado, 17% em 12 meses de crescimento, no mês passado, no mês de abril, agora no mês de maio, ele está com 18% de crescimento em 12 meses. O que eu estou dizendo com isso? Que a tendência da curva de recuperação do crédito está aumentando. Você está aumentando a quantidade de pessoas que estão pagando as suas dívidas. Isso é muito importante porque mostra uma capacidade de pagamento do consumidor que está também se esforçando para renegociar o pagamento dessas dívidas e que, quando a gente olha os números juntos, os novos dívidas que entram e aqueles que pagam as suas dívidas, a gente vê uma redução, a gente pode ver no futuro uma redução do estoque da inadimplência, que é importante exatamente para a sustentabilidade financeira do mercado de crédito. É claro que a gente tem coisas para acontecer pela frente, que a gente ainda não sabe como é que vão acontecer. Por exemplo, tinha um programa novo, que é o programa Desenrola, que deve atuar sobre dívidas
menores e uma renda, né, para pessoas com uma renda até R$2.000 inicialmente, mas que pode ser expandido, ainda não está totalmente implementado e que pode atingir também boa parte dos consumidores e ajudar a essa recuperação do crédito, né, ajudar os consumidores a saírem dessa inadimplência. Então, dependendo de como isso andar e como que os próprios credores, aqueles que emprestam o dinheiro, aderirem ou não a esse programa, a gente pode ter até uma evolução mais rápida desse indicador ao longo do ano. Ou seja, ele pode crescer mais até do que está crescendo neste momento. Esse foi um resumo dos indicadores de demanda por crédito e movimento do comércio da Boa Vista para o mês de maio. Eu sou Flávio Calife, economista da Boa Vista. Muito obrigado e até o próximo Plantão Econômico da Boa Vista.